Tudo bem você, Eu tô Érica? Boa perfeito. noite. Então, tá. Obrigada pela presença na nossa live. Vamos falar um pouquinho aí com o Imagina. pessoal hoje da escola, da English Path, intercâmbio em Dubai. Queria agradecer novamente sua presença. Conta um pouquinho pra gente, Érica, sobre a escola. Bom, conto sim, com o maior prazer. Ô, Kátia, obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. Dubai é um destino incrível que eu tenho certeza que as pessoas vão ficar com mais vontade ainda de conhecer, né? Para quem não me conhece, eu sou a Érica Pereira, eu sou representante da Global Education Group, que engloba, né, no grupo todo a GBS, que é a nossa parte de Higher Education, são os colleges, são as opções de faculdades lá fora. E temos a English Path, que é a parte do inglês, para quem quer aprimorar o idioma, para quem quer aprender o idioma, né? Então a gente tem a English Path. A escola, ela fica localizada em diversos países, então a gente tem tanto a parte de Higher Education quanto a escola de inglês na Inglaterra, em Malta e em Dubai, que vai ser o destino que a gente vai focar hoje. Isso aí, legal, obrigada. E conta pra gente como que Dubai é um destino tão atrativo aí para falar inglês, né? O pessoal sempre tem dúvidas, muita gente questiona, pergunta e fala, poxa, mas Dubai não é a É, língua oficial o inglês, então conta um pouquinho pra gente de como que isso acontece. claro. Na verdade, é assim, Kátia, Dubai acabou caindo nas graças, né, do intercambista, caindo, né, nas notícias de destinos para se fazer intercâmbio, para aprender inglês durante a pandemia. Por quê? Dubai foi o único destino que estava aberto durante a pandemia, né? Então as pessoas queriam viajar, queriam fazer intercâmbio, mas não tinham muitas possibilidades, não tinham muitas opções, porque os outros países se fecharam, né? Então, Dubai deixou de ser aquele destino antes conhecido como turismo de luxo, para as pessoas que tinham muita grana para viajar e tal, e passou a ser um destino para se fazer intercâmbio. E muitas pessoas pensam que Dubai só se fala árabe, e não é verdade. Apesar deles terem o árabe como a língua oficial, o inglês é o idioma utilizado para a parte de business, para atendimento, para hotelaria, para o turismo em si, né, que movimenta Dubai, é o inglês. Então, as placas na rua são em inglês e árabe, as pessoas fazem os atendimentos em inglês. Então, por isso que acabou virando uma opção de destino muito bacana para quem quer fazer um intercâmbio. É verdade, eu acho uma ótima opção sim para quem quer aprender o inglês. E a parte que todo mundo questiona, a questão do visto aí. Conta pra gente a facilidade, como que é tirar o Por visto aí isso para que Dubai Dubai. é um destino legal. Por isso que Dubai é um destino que entra como opção, Kátia, porque assim, Dubai, para brasileiros, ele não exige visto para quem vai por até 12 semanas. Então, a gente costuma dizer que Dubai é um destino facilitador, né? Porque o estudante não precisa fazer aquela mega programação de, poxa, vou ter que aplicar para um visto, vou ter que, né? Claro, tem aí as exceções, eu vou explicar. Então, quem está buscando fazer um curso de idiomas? Curto, num curto período, então até 12 semanas, ele não precisa aplicar para nenhum visto. É igual quando a gente vai para a Europa, por exemplo, Irlanda, né? Quando você vai para um período menor do que 12 semanas, ou até 12 semanas, você não precisa se preocupar com visto, desde que você tenha um passaporte válido. Então, Dubai é a mesma coisa. O estudante vai para Dubai, pode ficar em Dubai por até 3 meses, sem a necessidade de aplicar para um visto. Ele retira a liberação de entrada quando ele chega no país, tá? E para aqueles estudantes que querem ficar mais do que 12 semanas, aí a gente entra naquele quesito de, posso trabalhar, posso ficar mais tempo, né, até um ano e tal. Tem essa possibilidade também. E por que que Dubai é uma ótima opção, Kátia? Porque Dubai não exige comprovação financeira, né? Então é o grande vilão aí dos destinos que se tem a opção de estudar inglês e trabalhar. Normalmente os destinos exigem, né, esse perfil, exigem uma comprovação financeira, exigem lá extrato bancário com X valor em conta. E Dubai não tem essa necessidade de você
né, mostrar uma comprovação financeira. É basicamente, Kátia, são assim, eles pedem documentos simples, nome de pai e mãe, passaporte, foto, coisas muito simples. Então, por isso que Dubai acaba sendo um destino muito facilitador, né, para quem quer fazer um programa de trabalho e estudo. E o estudante pode ficar lá até um ano, né, com o visto de estudante. E claro, lá é o mundo das oportunidades, né? Então, o estudante, quando ele está lá, ele pode conseguir um trabalho ao qual o empregador vai modificar o status de visto dele, de um visto de estudante para um visto de trabalho. Então, aí o estudante pode ficar até por mais tempo, dependendo do contrato de trabalho que ele tenha com o empregador. Então, assim, é um destino que eu falo que tem diversas vantagens. Claro que a gente sempre fala, Kátia, que é muito importante a gente alinhar as expectativas do estudante, né? Por quê? Tem oportunidades para o estudante lá? Tem grandes oportunidades. Para quem está indo para turismo, é um destino incrível para conhecer, para visitar diversos locais. Tem muitos pontos turísticos incríveis em Dubai. É um destino extremamente seguro, então as pessoas podem ir sem preocupação, né? Dubai foi eleito um dos, acho que existem 12 países mais seguros, Dubai está ali na lista, né? E é um destino que se pode ir mulheres sozinhas, se pode ir pessoas mais jovens, adolescentes, que às vezes os pais ficam em dúvida de mandar para algum destino, então se sentem mais seguros de ir para Dubai. É um destino que tem uma malha de transporte muito bem equipada. Então, a gente costuma dizer que o turista e o estudante em si, ele é muito bem servido, né? Por todos os âmbitos aí. Quando a gente pensa no transporte, quando a gente pensa na segurança, quando a gente pensa em ser um destino, porque isso também é uma coisa que as pessoas se enganam, né? Ah, por ser um país muçulmano, tem muitas restrições, é muito fechado. E não é, na verdade, né? Porque eles respeitam todas as religiões. Existem os templos, existem as igrejas, existem, né, os locais onde as pessoas podem fazer as suas orações. Então, eles respeitam muito. Porque se você for pesquisar sobre Dubai, Kátia, é um destino ao qual você tem aí boa parte da população lá é de imigrantes, é de estrangeiros, né? Então, é uma mistura de culturas, uma mistura de religiões. E é muito legal porque eles são abertos. Então, é um país que eu falo que é internacionalizado, né? Então, você não precisa vestir as roupas que eles vestem, você não se sente restringida, né, com as coisas. Então, é um destino realmente que agrada a gregos e troianos, normalmente eu costumo dizer, né? Muitas mulheres me questionam sobre as roupas, porque querendo ou não, Dubai é muito quente, né? É muito calor. Então, uma das preocupações aí, geralmente das estudantes mulheres, né? Sempre questionam, mas e a roupa? Como que funciona? A gente tem que usar aqueles turbantes, aquelas roupas? A gente pode sair de braço de fora, de ombro de fora? Enfim, eu acho que assim, né? Kátia, Nós podemos. é muita questão de bom senso, né? Porque a gente sabe que, assim, existem locais em Dubai, por exemplo, você vai ao shopping, você não tem problema de usar uma blusinha de alcinha e tal. Agora eu vou visitar uma mesquita, eu vou visitar um templo. Claro que aí você vai se vestir de acordo, né? Colocar, de repente, um echarpe cobrindo, né, a cabeça, ou de repente, se você tá com os ombros de fora, se cobrir com uma echarpe, colocar uma saia mais longa, uma calça um pouco mais folgada. Sim. Então, acho que é questão de bom senso, saber se adaptar aos locais e os dias e os horários da onde você está visitando no destino, acho né? Acredito que assim como outros destinos também, né? Que nem na Itália a gente pode usar a roupa que quiser, mas se a gente for para Roma, né, no Vaticano, a gente não pode entrar com diferente. roupa. Então a gente tem que saber Exato. se portar dentro de cada local, né? E respeitar a religião. Exatamente. Eu acho que é questão mesmo do bom senso. É isso. É isso aí. Muito questionado. O pessoal sempre questiona. Principalmente mulheres sobre roupa e homens sobre questão de se pode beber, como que funciona essa questão de álcool. Bebida. A gente costuma dizer, Kátia, que assim como o Dubai é muito seguro, o Dubai também é muito. Ele tem as regras, né? Que precisam ser seguidas. Então, eu acho que eles já fazem isso mesmo para manter a ordem no país, né? Então, Dubai não é um destino que você pode ir à praia, pegar uma cerveja e beber cerveja na praia, fumar em qualquer lugar. Então, você pode fazer isso desde que você esteja nos lugares corretos. Você quer beber? Você vai para um bar, né? Existem diversos bares, boates, restaurantes. Então, o estudante
tem que se adaptar. E a gente sempre costuma dizer, pesquisa um pouco sobre o país que você vai visitar, né? Hoje a gente tem a facilidade de, né, de conhecer o local que você vai visitar um pouquinho antes, através da internet. Então, busca no Google, vai lá, vê um pouquinho como é a cultura do local. Então, é interessante as pessoas se programarem para isso, porque aqui no Brasil a gente tem muita flexibilidade, né? A gente faz o que quer, aonde tá, e não tem problema nenhum. Mas em Dubai, em relação a isso, tem que pensar um pouquinho. É igual quando as pessoas vão procurar trabalho, né, Kátia? A questão da vestimenta, da apresentação da pessoa, né? Quando ela vai numa entrevista e tal. Dubai é um destino que as pessoas olham muito esse quesito, né? Como a pessoa se apresenta, como a pessoa está trajada, como é o porte da pessoa na questão dela, do comportamento, né? E tal, da fala. Então, é um destino que ele das oportunidades, muito aberto, mas as pessoas também precisam saber como, né, se apresentar, como se adaptar ao destino. Isso aí. Érica, eu queria voltar num ponto com você, porque para mim, até agora, você já falou tudo que eu amo em Dubai. Mas eu queria voltar um pouquinho na parte que muitos estudantes acabam questionando a gente, né, que pega realmente um dos vilões aí, a questão da comprovação financeira. Então, beleza, já entendemos que a gente não precisa de comprovação financeira para o país, isso é perfeito. Outra coisa que tem sido vilões aí, de repente, em outros destinos, é a questão da acomodação. Como é que tá a acomodação em Dubai? Conta um pouquinho aí pra gente. Vamos lá. Diferente de Irlanda, que tá uma loucura para se encontrar, né? Acomodação. Malta, a gente tem visto também agora a alta temporada, a galera correndo atrás de acomodação e tal. Dubai é um destino que tem possibilidades, né? Então tem acomodação. A escola, por exemplo, a English Path trabalha com uma residência estudantil. É uma residência incrível, se chama The Myriad. Essa residência, Kátia, ela é uma residência que recebe estudantes tanto da nossa parte de inglês, quanto também o pessoal que faz o Higher Education, né? Então, é uma residência que eles separam a questão, né? Lá tem as alas dos homens e as alas das mulheres, isso por questão cultural, mas é uma residência que oferece tudo para o estudante. Então, ele tem cozinha, ele tem supermercado, ele tem academia, ele tem cinema, ele tem diversas opções. E é muito grande, Kátia. Então, a gente não tem problema de disponibilidade no quesito acomodação, tá? E os alunos normalmente viajam com pelo menos 4 semanas, tem alunos que preferem até 8 semanas, porque é a questão da adaptação, né? Então, o primeiro mês, enquanto o estudante vai chegar, vai conhecer um pouquinho do destino, conhecer as pessoas que já estão lá, e aí começar a entender um pouco mais onde é o melhor lugar para ficar, onde é mais barato, se ele vai compartilhar com outros estudantes, se não vai. Então, normalmente é o que a gente indica, e acredito que vocês, como agência, também seguem essa mesma linha. Oferecer para o estudante as primeiras semanas de acomodação, para que ele se adapte, para que ele consiga realmente entender um pouquinho como funciona o destino, e aí depois ele pode caminhar com as próprias pernas. Tem estudante com a gente que prefere renovar a acomodação por um mês ou 2 mais, e tem estudantes que preferem encontrar a sua própria acomodação. Então, tem opção de Airbnb, tem opção deles conseguirem fazer contrato de locação através das imobiliárias. Então, o que é importante a gente ressaltar aqui, Kátia? Um estudante que vai para o período de 1 ano, um estudante que vai com visto, né, de estudante, ele vai ter, no momento, depois de mais ou menos 8 semanas dele no destino, o Emirates ID. O que é o Emirates ID? É como se fosse um RG, é a legalização do estudante residente em Dubai. Com o Emirates ID, o estudante ele consegue abrir uma conta em banco e ele também consegue fazer contratos de locação. Então, aí ele pode encontrar a sua própria acomodação. E Dubai é fácil de encontrar acomodação. A gente sempre fala para o estudante buscar, né, conhecer os grupos de outros estudantes que já estão no destino. Existem grupos de WhatsApp, existe grupo no Facebook. Então, no próprio LinkedIn também eles conseguem encontrar oportunidades. E aí eles conseguem encontrar apartamentos ou casas que eles compartilham com outros estudantes que estão lá. Então, é normalmente o mais comum, tá? Quando eles saem das acomodações da escola. Dubai, para as pessoas que às vezes estão pesquisando sobre intercâmbio, se ouve muito falar da questão da casa de família e tal,
mas em Dubai não é uma opção, né? Casa de família não é uma opção de acomodação. Então, o estudante vai ficar ou num hotel, ou no Airbnb, ou numa residência estudantil, que é no caso da English Path e de BS, a gente oferece essa questão da residência estudantil. Legal, mas importante é que a questão da acomodação tá tranquilo. Isso é bem Tá importante. tranquilo, a gente tem disponibilidade. Isso é importante, bem importante. Quando a gente está falando aí de outros destinos, está complicado. E conta um pouquinho aí pra gente, porque assim, o que a gente mais tem procura é realmente do estudo e trabalho aí em Dubai. Conta pra gente um pouquinho de como que funciona essa questão do visto do estudante com a permissão de trabalho, por favor. Sim. Bom, na English Path, Kátia, a gente segue algumas regras, seguindo também as disposições da parte de imigração de Dubai, tá? Então, Uhum. conosco, o estudante ele tem que contratar, no mínimo, 16 semanas de curso de inglês para que ele tenha direito a ter o visto de estudante residente, tá? Então, contratando no mínimo 16 semanas, ele vai receber o visto para ficar até um ano em Dubai. Normalmente são duas etapas. O estudante, quando ele aplica aqui, quando ele compra, né, no mínimo 16 semanas, através de uma agência, ele vai mandar para a gente a documentação que normalmente a gente pede, que é cópia do passaporte, foto, uma documentação bem simples. E aí a gente dá entrada no Entry Permit desse estudante. É uma permissão de entrada. Então, recebe um documento oficial ao qual está escrito lá o período que o estudante vai viajar. Então, normalmente, essa permissão de entrada tem duração de 8 semanas. E aí, o estudante, ele com esse documento, viaja para Dubai. Chegando na nossa escola, ele entrega essa documentação para a nossa galera de lá, o time de Dubai, ao qual vai juntar com outros documentos e dar entrada no Emirates ID desse estudante. Então, normalmente, o estudante, quando ele chega em Dubai, ele vai para o segundo processo, né? Que é o processo de fazer exames médicos, é o processo de se coletar a impressão digital. Então, tem a segunda etapa, né? Dando tudo certo, o estudante, ele recebe o Emirates ID, que vem também aliado com um seguro governamental. Então, ele tem um seguro para o período de um ano que ele vai ficar lá. E aí, o estudante vai começar a procurar trabalho, né? É muito legal o estudante ter o Emirates ID, Kátia, porque as empresas que são sérias, né, normalmente elas querem estudantes que Uhum. estão lá legalizados, né? Então, eles Sim. vão perguntar, o estudante está lá, está fazendo inglês, está fazendo ensino superior. Então, para dar uma oportunidade para esse estudante, eles vão querer saber se é realmente o estudante que está legalizado. Então, é importante o estudante saber essa questão do Emirates ID. E outra coisa muito importante também é que o estudante, quando ele está lá no período, né, nesse primeiro período de 16 semanas, ele pode, Kátia, conseguir um trabalho ao qual o empregador dele passa a ser o sponsor do visto dele. Então, ele deixa de ser um estudante residente e pode mudar o status de visto dele para um visto de trabalho. E aí ele não tem mais a obrigatoriedade de continuar estudando. Então, terminando o período de 16 semanas que ele contratou, ele, se conseguir um empregador, ele pode mudar o status do visto e aí começar a trabalhar full time, né? Então, é uma possibilidade muito boa em relação a Dubai, né? Enquanto ele estuda, ele pode trabalhar, não tem limite de horas de trabalho, desde que não atrapalhe o estudo, né? E aí, uma vez que ele consegue um empregador e ele modifica o status do visto, uma vez que ele termina o programa de 16 semanas, ele não tem a obrigatoriedade de fazer uma extensão. Ele pode ficar só trabalhando. Então, assim, é muito legal as oportunidades do Dubai. Uma coisa que as pessoas perguntam muito, talvez apareça aí alguma pergunta nesse sentido, Kátia. É fácil conseguir trabalho, né? Com o que eu vou trabalhar? E eu acho que é muito importante a gente ser muito sincera com as pessoas. Porque existe oportunidade? Existe. Dubai é um destino de turismo, Dubai é um destino de oportunidades, Dubai tem muita coisa, né? Necessita dessa parte de serviço, de atendimento e tal.
Porém, Dubai exige que as pessoas tenham o mínimo de conhecimento de inglês. Então, o intermediário, por exemplo, é o nível assim exigido para a maioria das oportunidades de trabalho que existe em Dubai. Então, se você vai trabalhar como um garçom, se você vai trabalhar num evento, num buffet, se você vai trabalhar como um atendente, né, num restaurante, você precisa se comunicar, né? Você vai atender as pessoas, então você precisa ter uma comunicação. Então, o inglês intermediário é o mínimo, né? Então, as pessoas que têm inglês muito básico, a gente normalmente indica que elas aproveitem ao máximo esse período de 16 semanas do inglês e até comecem a se preparar desde aqui do Brasil, porque chegando no destino, para ele ter boas oportunidades de trabalho, precisa ter o inglês. Então, não dá para a gente contar aqui um conto de fadas, né? De que, não falo nada de inglês, chega lá, eu vou conseguir. Porque o que acontece, Kátia? A parte de mão de obra mais barata, que faz aqueles serviços não qualificados, existem os paquistaneses, existem outras culturas que já estão mais próximas e estão lá para fazer esse serviço. Então, o brasileiro, quando ele vai, ele quer ter uma oportunidade de trabalho melhor, né? Eu quero trabalhar num hotel, eu quero trabalhar como uma hostess de um bom restaurante, eu quero trabalhar, né, num resort, mas se não tiver o inglês, aí fica um pouco mais complicado, né? Então é importante a galerinha que está pensando em ir para Dubai começar a se preparar com a questão do idioma, porque tem oportunidade? Tem, mas tem que estar um pouquinho preparado. Quanto mais tiver inglês, quanto maior for teu nível de inglês, eu sempre falo que maior é o leque de trabalho. E se tratando de Dubai, o pessoal gosta muito de brasileiros para trabalhar, né, nessa parte de atendimento, o importante é ter inglês mesmo. É isso. Né? A área de TI, Kátia, por exemplo, é uma área que praticamente não tem, né, muita mão de obra qualificada e que eles pagam super bem e estão buscando cada vez mais pessoas para trabalhar, né? Então, na área de TI, na própria área hoteleira, né? Tem muitas oportunidades. Área de construção civil também, marketing, né? Mas as pessoas precisam ter. Né, Érica? Desculpa. Exato, lembra que eu falei da questão de mudar o status? Né? Exato, de mudar o status do visto, né? Porque as pessoas, eles precisam, né, dessa mão de obra mais qualificada. Então, é importante para o estudante ter essa ideia de que tendo o inglês como um nível a partir do intermediário para mais, as oportunidades com certeza vão ser mais fáceis deles conseguirem conquistar. É isso aí. Bom, até agora eu só estou escutando coisas boas, que a gente já sabe, né? Eu tenho muito mais perguntas ainda para fazer. Quero convidar o pessoal aí que está na live. Quem tiver perguntas também, gente, vai mandando aqui que a gente vai respondendo até o final da live. A gente responde, tá bom? É isso aí. Bom, questão de comprovação financeira, perfeito, né? Residência, tá tranquilo também para a gente conseguir. Questão de trabalho também, até na nossa área mesmo de formação aqui no Brasil, em questão de contratação, então até aí ok. E agora conta um pouquinho para a gente do transporte público, como que é? Kátia, é muito legal, porque Dubai eu falo que a gente está muito bem servido, igual, por exemplo, eu que estou aqui em São Paulo, né? A gente tem opção de metrô, a gente tem opção de ônibus, a gente tem opção de táxi, de Uber, de trem. Dubai é a mesma coisa. E tudo muito moderno, tudo muito limpo, tudo muito organizado, tudo muito conectado, né? Porque Dubai, Kátia, não é o destino para você fazer longas caminhadas, né? Parece ser uma cidade pequena, mas não é. Dubai é grande, para você ir de uma ponta a outra são longas distâncias. Até, inclusive, a nossa acomodação, ela fica ali cerca de 40, 50 minutos de distância da escola. Então, são trajetos um pouco mais longos, né? Mas eles são muito bem servidos nessa questão do metrô, são muito bem servidos na questão do trem, são muito bem servidos na questão do táxi, do Uber. Você sempre vai encontrar, né, boas opções e conexões, né? E o que é legal é que, às vezes, o ticket que você utiliza, né, para um tipo de transporte, você consegue utilizar para fazer a validação no outro. Então, é um destino que realmente está muito bem servido, que auxilia bastante os estudantes, né, para fazer passeios, para conhecer o destino em si, e até mesmo a galera que está trabalhando, que vai fazer a locomoção.
E não é um destino que é caro, Kátia, a questão do transporte. Eu acho que para o nível de qualidade que eles oferecem, é muito mais barato do que se você compara com uma Londres da vida, por exemplo, que você Que é bem gasta caro. um valor bem razoável, né, para você utilizar o transporte. Em Dubai não é tão caro assim. Até falando, já puxando o gancho para a questão do custo de vida, o Kátia, Dubai, às vezes a gente quebra alguns paradigmas aí, porque as pessoas pensam, né? Ai, Dubai é muito caro e tal, mas assim, se a gente pega as grandes capitais, hoje em dia tá tudo muito caro. Então, Dubai não tá tão extremamente diferente de outros destinos, né? Fazendo um planejamento bacana, dá para ir sim e dá para curtir bem. A gente costuma dizer, Kátia, que uma média assim para um estudante mais, assim, não estou falando de coisa chique, né? Não estou falando de ir andar de Ferrari em Dubai, mas estou falando para o intercambista que está indo, né, programado por uma vida ok, a gente está uma média aí de US$ 40 por dia, né, para o estudante. E a gente sempre incentiva o estudante a comer mais na residência ou na acomodação onde ele está, a ir no supermercado, fazer a compra, cozinhar em casa. Para quê? Para que ele saia para comer nos finais de semana, ou de repente um jantar, ou um almoço, alguma coisa diferente, mas que prevaleça a refeição em casa, porque aí ele consegue economizar um pouco mais e ter mais ou menos essa média de US$ 40 diários como custo de vida e questão de alimentação e transporte. Pode ser mais, né? Depende do perfil da pessoa, mas é mais ou menos uma média que a gente dá. A gente dá uma estimativa, eu sei que às vezes as pessoas estão perguntando aí quanto mais ou menos, né, com acomodação, com transporte, quanto mais ou menos eu gastaria. A gente dá uma média aí, né, de 800 a US$ 1.200 o mês, né? Então dá para a pessoa mais ou menos se programar, que é mais ou menos o que os trabalhos que a gente coloca ali como trabalhos temporários pagam, né? Eu fiz até umas anotações aqui quando a gente faz os treinamentos de Dubai e tal, eu estava dando uma relida antes até para falar para vocês, né? Por exemplo, na área hoteleira, eles costumam pagar aí cerca de 3.000 a 5.000 dirhams, né? Que é a moeda de Dubai. Isso vai dar aí, passando pro dólar, para a gente ter uma média mais de cálculo, vai dar aí de 800 a US$ 1.300, né? Então, normalmente que a galera começa ganhando. Quem trabalha na área de TI, por exemplo, então aqueles trabalhos mais qualificados, galera que tem um nível de inglês um pouco mais elevado e tal, eles pagam ali cerca de 8.000 a 15.000 dirhams. Olha que legal. E isso vai dar aí uma cerca de 2.100 a 4.000 dólares. Então, é um destino que tem, né, possibilidades boas. Então, com esse dinheiro, o estudante consegue, né, custear a estadia dele e tal, e consegue garantir ali que ele vai ficar em Dubai por um período bacana sem ter que mexer muito nas economias, né? Consegue custear o custo de vida dele lá. Então, é um destino interessante de se pensar. Claro que isso, Kátia, a gente sempre costuma dizer, gente, trabalhem a ansiedade, né? Os primeiros 2 meses, até o terceiro mês, a gente costuma dizer que é a fase da adaptação, de começar a montar o seu networking, começar a conhecer as pessoas e tal, para aí você conseguir encontrar um trabalho. Uma coisa muito legal da English Path, Kátia, é que a gente treina com os nossos estudantes workshops semanais para auxiliá-los, né, na busca do trabalho. Então, como montar um currículo, a gente ensina o estudante a montar um currículo de acordo à vaga que ele vai aplicar. Então, não adianta montar aquele currículo maravilhoso, com toda aquela experiência que ele tem aqui no Brasil, porque não é para aquele tipo de vaga que ele vai aplicar, né? Então, a gente auxilia ele a como montar um currículo de acordo, como deixar o LinkedIn up to date para ele conseguir ter oportunidades lá, porque o LinkedIn é muito utilizado. Existem diversos sites também locais onde eles conseguem encontrar vagas. Os nossos alunos, assim como toda a equipe, eles têm um grupo de WhatsApp ao qual é também lançado algumas oportunidades de trabalho, algumas dicas, né? Então, isso ajuda demais, né? Fora a parte do inglês, fora a parte, né? A gente tá lá dentro de um campus. Isso é uma coisa que eu nem falei ainda, Kátia. Mas a English Path, ela tá baseada dentro da GBS, que é a nossa parte de college. Então, os nossos alunos de inglês,
eles têm o convívio e a oportunidade de estar ali socializando com os alunos de educação superior também, que normalmente são pessoas que já estão lá trabalhando e tal. Então, se cria toda uma rede ali, né? Onde as pessoas vão se conhecendo, vão trocando ali as oportunidades. E nós estamos localizados dentro do Knowledge Park, que é um conjunto educacional. Então, além da GPS e da English Path, existem outras diversas universidades dentro desse complexo educacional. Então, é uma área muito bacana que o estudante vai amar viver por ali, né? Além de conseguir ter toda essa socialização e criar uma rede maior com toda essa parte de networking. Não, É bem isso legal. com certeza é bem bacana e bem diferenciado, né? Acho que um dos diferenciais também bem bacana da Vida Learning é que a gente tem aulas de inglês toda semana para os nossos estudantes. Então, a partir do momento que os estudantes fecham com a gente, até o momento do embarque, a gente tem as aulas gratuitas uma vez na semana. Então, ele já consegue já ir praticando um pouquinho do inglês antes de chegar. E chegando na escola, claro, né? Vai ter inglês todos os dias, diariamente. E ainda ter, né, toda essa parte de workshop, de ajuda com o currículo, de ter essa vivência junto com outras pessoas também acaba fazendo toda a diferença no destino, né? Com certeza, com toda certeza. Isso ajuda demais, demais. E outra coisa que eu não falei, Kátia, que é muito legal também, às vezes a gente tem aquele estudante que já tem um nível de inglês avançado, né? Que já fala inglês, e às vezes pensa assim, poxa, mas eu não quero mais para inglês, eu já falo inglês, já estou cansado do beabá do inglês, eu quero fazer algo diferente. A gente tem a opção do Higher Education, né? Então a gente tem certificados, diplomas de 1 ano, de 2 anos, mas a gente também tem cursos de curta duração específicos também, viu, Kátia? Então, se de repente tem um estudante que quer ir a Dubai, que quer fazer, né, além do inglês, alguma outra coisa que traga para ele uma bagagem diferente, né, de conteúdo, a gente tem curso específico para a área de finanças, a gente tem um curso muito legal que tem uma certificação diferente, que é um Global Investment Banking Analysis Program. É um curso para quem trabalha na área de investimentos, na área bancária, na área financeira. É um curso de 4 semanas, então ele tem uma curta duração, né? Mas uma certificação reconhecida pela Pearson para os nossos estudantes. Então, um curso bem diferente, mas que traz uma bagagem muito bacana. É um curso ministrado pela DBS, né? Pela nossa parte de Higher Education. Então, uma oportunidade também para quem está buscando uma coisa diferente, que vai muito além do inglês. Sim. Possibilidades tem bastante, a gente já viu. Tem várias, é só a pessoa decidir o que ela precisa. O que ela quer, que tem. Deixa eu dar uma lidinha aqui que o pessoal está escrevendo. Vamos lá. César colocou, cada vez mais quero viver essa experiência em Dubai. Eu também, hein, César? E quem não quer, hein, gente? Quem tá com a mala pronta aí? Quem não quer? Quem tá com a mala pronta? A Thelma perguntando, vai ter Copa do Mundo lá perto? Sim. Vai! Isso é um ponto importante da Thelma. E o tempo, onde que fica? Conta aí pra gente. Pertinho, não? Porque o que acontece? A Copa do Mundo vai ser no Catar, né? O Catar é um pouquinho distante de Dubai, mas está ali, né? Dá para você fazer uma ponte aérea. Vai ter muitas oportunidades em Dubai, principalmente agora, por conta da Copa. Porque, veja, quem vai para Dubai vai querer, né, aproveitar a Copa. Quem vai para a Copa vai fazer um pit stop em Dubai obrigatoriamente, né? Então, por isso as oportunidades. Vai ter muito turista na cidade, então isso vai aumentar muito ali a necessidade de mão de obra, né? Então, oportunidades não faltam. Só que as pessoas precisam se programar porque a Copa do Catar tá aí, né? É novembro já. Então, já precisa começar a pensar, não deixar tudo para a última hora, senão as coisas começam a ficar mais caras, né? Questão de aéreo, questão de acomodação. Então, é bom as pessoas se programarem com um pouquinho mais de antecedência. Mas uma coisa legal de se lembrar, Kátia, é que assim, o visto de estudante, para quem vai, né, para esse período de 1 ano, ele é um visto de múltiplas entradas. Então, o estudante, uma vez que ele está lá, ele pode circular pelos Emirados Árabes, ele pode sair, voltar. Então, dá para ele conhecer, ter oportunidades de, né, sair de Dubai, ir para Abu Dhabi, ir para Doha, ir para, né, para outras, para o próprio Catar. Então, tem essas possibilidades de estudante conhecer outros destinos que não seja só Dubai.
Legal. E falando sobre esses destinos e passeios, conta um pouquinho pra gente as atrações imperdíveis de Dubai, para quem vai para Dubai, onde tem que ir, onde você Ai, foi, o que Dubai que você tem acha legal, inúmeras, né? muita coisa para Quero fazer, todas. né? Desde belíssimas praias, os shoppings que são grandiosos, né? Os prédios, o próprio Burj Khalifa, né? Que é um o prédio mais alto do mundo. É, tem uma coisa que eu acho incrível, que é o The Miracle Garden, que é muito legal para visitar, né? Tem o Museu do Futuro. Gente, é um destino que realmente, assim, olha, tem que se programar pelo período que vai, se programar com a questão da grana, né? Uhum, Deserto, quem gosta de deserto, quem tem o sonho de adoro. tirar aquelas fotos lindas no deserto, né? Um dos passeios que os nossos alunos mais querem fazer, andar de 4x4 no deserto, andar no camelo, né? Ver o show de danças, fazer as pinturas e tal. Então, é um dos destinos, assim, que mais, eu costumo dizer que tem mais coisas para se fazer, porque Dubai você vai tanto para aquela parte mais grandiosa, né, da parte mais luxuosa, dos grandes prédios, tudo muito espelhado, tudo muito bonito, mas também tem a parte do Old Town, né, a parte das vendas de rua, para você comprar os souvenirs, para você comprar coisas locais, né? Então, aquela parte mais tradicional da cidade, para você conhecer as comidas mais tradicionais, conhecer as pessoas que são locais mesmo, né? Fugir um pouco das áreas que são só áreas turísticas. Aí tem a galera que gosta das aventuras, então tem os parques, tem o Ferrari World, né? Das pessoas irem lá conhecer em Abu Dhabi, quem quer investir um pouquinho mais, fazer um passeio de Ferrari, né? Lá naquela ponte linda. Então, assim, gente, tem inúmeras coisas para se fazer. Andar de helicóptero, enfim, para quem gosta de turistar mesmo, é um destino perfeito. Só tem que se programar aí na questão do Uhum. investimento. Eu já quero todas. Todas as Pois atrações para mim são imperdíveis. é, o E a Dubai Mall, ele curiosidade. tá falando Ah, aqui o Voando Alto, que voando. é o maior shopping do mundo. É verdade. É onde tem o É, aquário lá, né? É muito legal de visitar. eu quero muito conhecer o deserto também. Ai, Ai, gente, o gente. deserto eu acho que é um dos passeios mais incríveis, né? E Eu normalmente os fui no de passeios para o Marrocos. deserto são sempre à tarde, né? Para pegar ali o cair do sol e tal. Gente, é incrível. É É onde você lindo, consegue né? tirar as melhores fotos, os melhores registros. Eu acho que quando eu fui para Marrocos, eu tirei muitas fotos, mas agora eu preciso ir no de Dubai. Dubai me aguarde. Pois é. E sabe uma coisa Irei. muito legal, Kátia? A gente está localizado muito próximo do Palm de Jumeirah, que é sabe, é uma ilha, né? Que tem vários. Normalmente, quando a gente vê aquelas fotos de Dubai, tem aqueles ganchinhos assim, então fica muito perto da escola. Então, os alunos saem, vão para lá, né? Uma das praias mais próximas e tal. Então, a gente tem uma localização da escola muito privilegiada também, muito próximo dos pontos turísticos mais visitados ali da cidade. Então, a gente está numa localização muito bacana. Legal. Pessoal, queria saber se alguém tem mais perguntas. Vai mandando aí pra gente. A gente já falou sobre várias coisas aqui de Dubai, Bastante sobre coisa, né? visto, sobre pontos Ô, Kátia, sabe uma turísticos. coisa que as pessoas me Ah, perguntam muito? Não sei se é a dúvida de alguém que está aí assistindo a gente. Questão de clima, né? Se existem épocas boas, épocas ruins para ir a Dubai. Dubai tá sempre calor, né, gente? É sempre quente, né? Claro que quando chega a noite, em determinadas épocas do ano, acaba caindo um pouquinho mais, mas nada que um casaquinho mais leve não consiga te aquecer. A gente só fala que normalmente Dubai, as épocas mais quentes são agora. Junho, julho, por exemplo, começa a ficar muito quente em Dubai. Então, para quem não gosta muito de calor, para quem não curte muito, né, aquele clima mais úmido e tal, a gente costuma indicar a não ir nessa época do ano, né? Junho, julho, que são as épocas que realmente faz muito calor em Dubai, às vezes para a gente fica um pouquinho insuportável. Mas em relação às outras épocas, é gostoso, dá para aproveitar. Eu, particularmente, adoro destino quente, eu gosto de calor, então, para mim, eu não sofro, né? Mas quem quer fugir, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, são boas épocas do ano em relação a clima. perfeito. Tem uma perguntinha aqui do Márcio. Como que é a Ah, alimentação? Tem de tudo ou algumas restrições?
Gente, Dubai tem de tudo. Dubai tem desde fast food, então se você quer McDonald's, Subway, Starbucks, tem de tudo, tá? Ou se você quer comer coisas mais tradicionais, então tem, né, as alimentações mais tradicionais deles, mais puxado para a culinária árabe. Mas como eu falei, é uma cidade internacionalizada. Então você vai encontrar restaurantes para todos os gostos, né? Se você quer comer japonês, se você quer comer uma comida árabe, se você quer comer carne, se você quer comer frutos do mar, você vai encontrar diversas oportunidades. Então, não é um destino que você vai sofrer em relação à comida, não. Tem boas opções. Legal. A Maria tá encantada com a oportunidade de estudar em Dubai, é isso mesmo. Dubai é Quem sensacional. não Depois, tá, né? quem não tá? E sabe o que é legal, Kátia? Dubai também não é um destino que a gente destaca assim, perfil de estudante, sabe? Que às vezes tem aqueles Uhum, destinos que você fala, ah, isso não é destino para jovem, ou ah, isso não é destino para pessoas mais velhas. Dubai é um destino para qualquer perfil de estudante, seja casais, seja um estudante solteiro que quer viajar sozinho, seja um estudante mais jovem que às vezes os pais estão buscando um período de férias para o estudante ir, né? Seja famílias que queiram ir juntos para curtir, seja aquela pessoa de média idade, 25 mais, 30 mais, que está buscando a oportunidade de trabalho e estudo. Então, acho que é um destino muito aberto, né? Para todos os perfis. Vai depender da pessoa se adaptar, se ela quer ir por um período maior, se ela quer ir por um período só de férias, mas é um destino realmente que a gente não destaca um perfil específico para tudo e para todos. isso é bem bacana. Questão de perfil que o pessoal pergunta bastante, então isso é bacana também. Tem uma outra pergunta aqui. Dubai só oferta cursos de idiomas? Não, não, é como eu falei, a gente tem a opção, né, do Higher Education também, a gente tem programas lá de Foundation Year para a área de business, cursos de 1 ano, para a galera que, né, não tem a graduação aqui ainda. A gente tem a opção do Level 2 que é para quem, né, ainda não sabe o que fazer. Ah, terminei o meu ensino médio, ainda estou pensando se eu vou fazer, né, um curso, uma graduação e tal. Então, a gente também tem com a DBS a oportunidade de cursos de 6 meses, né? Então, o estudante ele tem a oportunidade de fazer outras áreas que também não seja só o curso de inglês. O que vale ressaltar é ele precisa ter no mínimo o B2, né, para você fazer uma Uhum. graduação, tem que ter um nível a partir do intermediário ou para um curso específico. A questão da certificação que eu falei, né, para o Global Investment Banking, esse programa também é uma opção legal para o estudante que quer fugir do inglês, mas normalmente vai ter que ter uma base já do inglês para poder Uhum. fazer outras áreas. Mas tem Isso aí. sim. Não é só inglês, Ou, não, gente. Eu não sei se foi ou, nesse quesito que ele perguntou, né? Se de repente ele quer aprender árabe ou outro idioma com a gente, ou é inglês, ou é na parte de higher education. Hilderson. Acredito que seja isso mesmo, porque ele questionou se só tinha curso de idiomas e não de outros idiomas. Se você puder mandar Ah, outra sim. pergunta, se for isso, mas acredito que sim. Acredito que é Joia. isso mesmo. O curso de idiomas, para quem ainda não tem o inglês e para quem já tem o inglês, então tem outras opções aí que são bem bacanas também. Isso aí, gente. Mais perguntas? Érica, mais alguma coisa que você quer falar sobre o destino? Ah, Acho que eu a gente já acho que eu falou falei bastante. tudo, né? Gente, eu não paro de falar, é só eu que falo. Eu vou falando, 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 falando. Logo eu vou fazer uma visita para Dubai, a gente faz outra live. Aí eu vou comentar sobre os lugares Ah, que eu e aí a fui. gente tem que fazer de Beleza? lá, né, Kátia? A Eu gente tem acho que fazer justo. de lá, né? Isso Porque mesmo. aí é um destino realmente que você vai querer mostrar quando você está lá. É muito legal, Dubai. Eu acho uma boa sacada, assim. A gente eu fico pensando, antigamente não era tão popular, né? A pandemia teve coisas boas para gente, né? Então, acho Uhum. que Dubai foi um desses pontos. Já descobrimos um destino novo aí para se fazer intercâmbio, porque antes da pandemia não era tão conhecido assim, pelo menos não para o mercado brasileiro. É. Tô precisando fazer umas aulas de inglês, hein? Dubai será meu próximo destino. Vamos lá. Vá, vai ser muito Bia, bem recebido. quanto tempo antes preciso fazer minha matrícula por conta do visto?
Olha, a gente sempre costuma dizer que o quanto antes, melhor. Se a gente for falar em prazo máximo, assim, para dar tempo, para ficar tranquilo, é ali até 4 semanas no mínimo, tá, Kátia? Por quê? Lembra que eu falei que tem aquelas 2 etapas? Então, para a gente dar entrada na permissão de entrada do estudante no país, a gente precisa de um tempo. E vocês sabem que questão de imigração, às vezes tem muita aplicação, então a gente nunca consegue garantir um prazo certinho, né? Quando a gente trata de imigração, é sempre o prazo deles, né? Então, no mínimo, 4 semanas a gente pede para enviar para a gente toda a documentação, fazer o pagamento da taxa de visto, aí a gente manda a documentação para eles e fica lá aguardando sair o resultado. Então, no mínimo, 4 semaninhas. Se puder fazer com mais antecedência, faça, gente. Quanto mais Melhor. antecedência, melhor. É. É lógico, Para não ter programação dor quanto de mais barriga no tempo. final, né? Para não dar problema, comprar a passagem melhor, né? Comprar melhores Exato, tarifas e tudo mais. Para se programar mesmo, né? Eu acho que é válido. Não ficar na correria. com certeza. É Sempre, isso sempre, aí. sempre válido. E eu tenho visto, Kátia, que ultimamente, você falou de passagens aéreas, né? Passagem aérea ultimamente tem sido um ponto muito discutido, né? Porque você está Uhum. vendo aí que está tudo muito absurdamente caro, né? Passagens aéreas para a Inglaterra, para a Europa, que antigamente você ia ali pagando 2.000, 3.000 reais e de volta, hoje em dia está o dobro, o triplo, né? Por Dubai, eu menos de tenho visto 5. diversos, né? Não acha por menos de 5. Então tá uma coisa realmente Não. absurda. E Dubai eu tenho visto muitas oportunidades de passagens aéreas, né? Claro que não para embarque imediato, mas Uhum. assim, na faixa etária dos 3.500, 3.300, né? Então, boa possibilidade aí para a galera começar a ver. Tem a Emirates está fazendo várias opções de promoções, né? E o bom da Emirates é que é um voo, né, direto, então é uma oportunidade bacana aí para o estudante que está pensando em ir para Dubai. É isso aí. Bom, como eu disse, até agora eu só vi vantagens em ir para Dubai, hein, gente? É passagem, perfil de visto, não tem comprovação. Acho bem legal. Ah, Kátia, não sei se é uma dúvida das pessoas também. Para quem vai para o visto de um ano e está pensando, né, nessa oportunidade, tal, precisa ter no mínimo 18 anos, tá? Então, para o visto de um ano, tem idade mínima, não tem idade máxima. As pessoas perguntam também, né? E para quem tem menos de 18 anos, a gente aceita na escola para o curso de inglês a partir dos 16 anos, tá? Então, 16 anos pode ir por um período de até 12 semanas. Então, quem quiser ir aproveitar o período das férias escolares e tal, dá para ir 16, 17. E um fator muito legal, a gente recebe na nossa residência estudantil. Porque às vezes essa galerinha de 16, 17 fica um pouco triste, porque eles não podem ficar em residência na grande maioria dos países, né? E em Dubai a Uhum. gente oferece a oportunidade dos nossos estudantes ficarem hospedados na nossa residência estudantil. Aí, puxando um pouquinho a sardinha para a escola que eu represento, né, Kátia? Isso Vou aí. aproveitar a oportunidade. Uhum. Os alunos que ficam hospedados com a gente na nossa residência estudantil, a gente oferece para eles o transporte. Então, o transporte para ele ir e vir da acomodação para a escola, da escola para a acomodação, está incluso, né, no nosso programa. Então, os estudantes não precisam se preocupar com o que ele vai gastar para ir e vir da escola, porque a gente oferece o transporte. Saiu da acomodação, tem lá os pontos e os ônibus ficam paradinhos ali e eles podem utilizar sem problema nenhum, sem ter que pagar nenhuma taxa, tá? E aos finais de semana, mesmo quando eles não estão indo para a escola, eles conseguem ter acesso aos itinerários desses ônibus e aí eles podem utilizar também para ir fazer passeio, para ir para outros lugares, para outros pontos turísticos, ou pelo menos ir até metade do caminho, né? Para se deslocar. Então, eu acho que também é um diferencial muito legal da nossa escola, essa opção, né, dos alunos que ficam acomodados com a gente, ter essa facilidade do transporte. É, sim, é um ótimo diferencial, com certeza. É. Pessoal, mais perguntas? Acredito que a gente já falou bastante coisa, hein, Érica? É muita coisa, né, para falar, mas É até que o bastante tempo coisa. foi bem bacana com a gente. Normalmente as lives a gente fica Foi. falando, correndo, né? Olha, tem alguém perguntando. Olha só, segue a gente no @EnglishPath
Schools, Path, Schools, escola em inglês com S no final. Você vai encontrar lá todas o dia a dia dos nossos estudantes, tem fotos. A gente tem postado também muitos vídeos, inclusive no TikTok também, gente, do que os nossos estudantes estão fazendo, dos passeios. Inclusive, hoje teve um vídeo novo da English Path Dubai, com os alunos fazendo um passeio bem bacana lá. Deem uma olhadinha. Oi, Tati, meu amor. Beijo. Minha amiga linda. Bem legal. Gente, depois nós, consultores da Vida Learning, a gente está super à disposição de todos, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês quiserem orçamentos, tá? Independente da quantidade de meses, semanas, enfim, pode entrar em contato com a gente, que a gente está super à disposição de todos, tá? É isso aí. Érica, acredito que estamos chegando ao fim da nossa live. Estamos, foi muito rápido. Mas foi muito bacana, muitas informações. Agradeço muito, Érica, você ter vindo aqui para gente falar com a gente, né? Sobre tudo, sobre visto, sobre Dubai, sobre a escola English Path. Enfim, agradeço de coração. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Eu que agradeço. Galera, a Vida Learn é uma das nossas agências parceiras. A gente tem total confiança neles. Existem preços promocionais que a gente não falou, mas que eles têm lá disponíveis para oferecer para vocês. Então, consultem a galera da Vida Learn. Pensem bastante no destino em si, quando vocês querem ir, o que vocês querem fazer, que eu tenho certeza que a galera da Vida Learn vai conseguir passar todas as informações para vocês. A gente conseguiu dar uma ideia mais ou menos aqui, né? Mas só indo lá para conhecer, para poder vivenciar tudo que a gente falou aqui. Obrigada, Kátia, pela oportunidade. Espero ter aluninhos da Vida Learning do Pai em breve. Vai ter sim, muitos alunos, muita gente procurando a gente. Logo vão ter muitos alunos aí. Obrigada, querida. Um beijo a todos que assistiram a live. Beijo. Beijo, pessoal. Só entrar em contato com a gente da Vida Learning. Sempre segue a gente aí no Instagram. A gente sempre posta bastante novidades do destino, da escola. A gente está aqui para ajudá-los, tá bom? Agradeço, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.